Você acha que a mulher pode mudar o marido? O seu marido precisa de mudanças? Você já tentou mudá-lo? Essa é uma pergunta que gera respostas diferentes. Tem muitas mulheres que dizem assim: claro que muda. Elas afirmam com convicção: olha para o meu marido, ele era assim e assado, hoje ele mudou totalmente. Outras mulheres dizem: não, não muda. O meu marido, ele não muda, ele continua sendo a mesma pessoa, ele continua fazendo as mesmas coisas que me aborrecem, as mesmas tolices. Mulher não muda homem. Mas eu quero te dizer que sim, a esposa, a mulher pode mudar o marido. E eu afirmo isso com base no que a palavra de Deus diz em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, assim também o homem se afia pelo contato com o seu próximo. Quando nós entramos em contato com outra pessoa, passamos a conviver com ela, nós recebemos influências daquela pessoa. O problema é que algumas mulheres, elas assumem um poder e uma autoridade sobre a vida dos seus esposos de forma inadequada. Elas assumem o papel de corrigir, de ensinar e até de disciplinar, dando castigos, ameaçando. Tem mulher até que bate no esposo, é um extremo, né? De autoridade sobre aquele homem, tentando corrigir, disciplinar de um erro. Existem mulheres que dão bronca, chamam a atenção, envergonham até mesmo diante de outras pessoas. Elas estão o tempo todo naquela posição de autoridade, de quem sabe o que é certo, de quem está o tempo todo dizendo é assim. A vida a dois requer de nós um compartilhar de opiniões, né? É claro que nós vamos o tempo todo estar emitindo o nosso gosto ou o nosso desgosto acerca daquilo que o outro está fazendo. Mas isso não pode ultrapassar a nossa posição de esposa. Não podemos agir como mãe. Fica um relacionamento cansativo. Já pensou o tempo todo a pessoa está ali chamando a atenção do outro, responsável pelas atitudes do outro, vigiando o que fala, o que faz, para onde vai, com quem esteve, a forma como deve fazer as coisas. O tempo todo corrigindo o caráter daquela pessoa. Não é exatamente assim que a palavra de Deus diz. Até porque quando o homem não quer mudar, mesmo que a mulher seja briguenta ou brigona, mesmo que essa mulher ela seja autoritária, daqui a pouco ele vai passar a temer essa mulher e continuar cometendo os seus erros, mentindo, enganando, fazendo escondido. Ele não mudou, ele só não quer confusão com a mulher dele. A verdadeira mudança, ela acontece dentro. Tanto é que homens param em determinada fase da vida e decidem: a partir de hoje, eu não faço mais assim. A partir de hoje, eu serei um homem diferente. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com meu esposo, há muitos anos atrás, ele era festeiro. Ele nunca bebeu, tomou bebida alcoólica, mas ele dançava muito, ele gostava muito de ir para festas. E aí nós começamos a namorar. Não conhecíamos ainda a palavra de Deus e eu lembro exatamente do momento que ele tomou uma decisão. Era uma festa de Ano Novo e ele disse: eu vou na festa falar com os meus irmãos, que eles estavam lá. Eles foram criados por um pai tocador de sanfona, então eles cresceram apreciando festas. E ele disse: eu vou na festa falar com meus irmãos e nunca mais eu vou em uma festa. Gente, nunca mais.
nunca mais, sabe? Isso aconteceu em 2008. Faz muito tempo, são 27 anos. Uma decisão, e ainda não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então, quando o homem decide mudar, deixar de fazer algo, ele deixa, ele busca ajuda, ele vai fugir daquilo, mas ele deixa, ele muda. Sim, mas e o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que o convívio de uma pessoa com outra, se essa pessoa tiver suas convicções firmes, tiver os seus princípios e valores claros, essa pessoa vai exercer influência na vida do outro. E eu quero dizer que a mulher que transforma, que pode levar transformação para a vida do seu esposo, que pode gerar nele o desejo de mudar, uma mudança de dentro para fora, é aquela mulher que é sábia, que busca a ajuda daquele que pode sondar os corações, daquele que pode mudar o nosso interior, renovar a nossa mente, os conceitos. Deus, através do Espírito Santo, opera na nossa vontade, no nosso querer, no nosso fazer, no querer e no efetuar. Quando a pessoa é submetida ao Senhor, o Senhor vai mudar ela, as coisas que gosta, aquilo que gostava de fazer e era pecaminoso, era errado, ela começa a se envergonhar, ela começa a olhar para aquilo tendo uma percepção diferente. Deus, o Espírito Santo de Deus, muda a nossa visão das pessoas, dos relacionamentos, das nossas práticas. Então, a mulher que quer transformar o seu marido, ela pode. Vamos dizer que, através da oração, é a maior arma que tem, a oração. Mas não basta orar e ter uma atitude tola, né? É preciso orar e confiar e agir com sabedoria. Tem um outro versículo na palavra de Deus que diz que a mulher ganha o seu esposo em silêncio. Meu Deus! Às vezes é preciso se calar, mulher. Às vezes o muito falar não traz benefícios, pelo contrário, tira a paz da vida do seu esposo, a paz do seu lar, da sua família. Te faz ser uma mulher ranzinza, briguenta, difícil de lidar. Às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né? Gritamos com eles, brigamos constantemente, ensinando, reclamando, disciplinando, corrigindo. Mas com os esposos é para andarmos lado a lado com eles. É para conversarmos com eles respeitosamente. É para nos envergonharmos de repente das falhas de caráter, dos erros absurdos. É para nos posicionarmos diante, de repente, das suas palavras rudes, da sua ignorância, da sua forma errada de agir. É um posicionamento que deve acontecer com sabedoria. E essa sabedoria para ganhar o esposo, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Então precisamos colocar o nosso casamento, o nosso marido diante do Senhor. De repente, ele vendo uma mudança em nós, ele também mude. Se até aqui a tática que você tem usado não gerou mudança na vida do seu esposo, experimente mudar. Mas não é mudar para ficar lá no calado, aquele silêncio ressentido, ameaçador. O posicionamento diante de um erro do cônjuge não compreende só ameaçar, mas tomar uma decisão diante daquela atitude. É chegar para esse marido, olho no olho, e nós vamos conversar. Vamos esclarecer aqui o que precisa mudar.
como eu me sinto diante das suas atitudes. O que isso tem feito com o nosso casamento, com o meu amor por você. Eu te amo, mas eu não suporto mais esses erros. O diálogo, a oração, um posicionamento firme, com sabedoria, uma mudança de atitude orientada pelo Espírito Santo e o diálogo. Eu estou te dando aqui 4 armas poderosas que geram transformação na vida das pessoas. Sabe, quando nós oramos por uma pessoa, nós estamos declarando o nosso amor. Nós estamos colocando ela nas mãos de quem pode fazer o impossível, de quem pode operar milagres. E aí nós precisamos descansar. Se nós estamos entregando ao Senhor, apresentando as áreas, mas é uma oração, gente, conversada, de quem está desabafando, de quem está entregando cada detalhe. É uma única vez? Não, sempre. Às vezes é necessário a gente fazer um propósito com o Senhor, uma campanha de oração, uma série de encontros com o Senhor, com o Espírito Santo. Eu estou aqui para falar sobre o meu casamento, Senhor. Eu estou aqui para lamentar, para apresentar ao Senhor o meu esposo, Deus. Olha como ele está agindo, Pai. Eu estou tão triste, tão envergonhada, eu estou tão ferida. Não foi esse o casamento que eu desejei para a minha vida, mas eu não quero abrir mão da minha família, então me ajuda, Senhor. Você precisa aprender a falar com Deus. Não é aquela oração repetida, não é pela muita repetição, mas é pelo abrir o coração para o Senhor. É pelo derramar, o se derramar diante do Pai. Temos que ser verdadeiras com o nosso Deus, abrindo o nosso coração, crendo que Ele está nos ouvindo. E Ele, eu quero te antecipar, Ele não vai agir no seu tempo, é no tempo dele, é da forma dele. Por isso que devemos entregar e confiar, porque pode ser que vai acontecer coisas com o seu marido, no seu casamento, que você não vai entender. Mas você precisa crer, eu entreguei para o Senhor. Eu creio que o Senhor está agindo. Eu creio que o Senhor está operando um milagre de salvação, de restauração, de transformação na vida deste homem. Eu creio. Deixa eu dizer mais algo. É muito perigoso quando a mulher se submete à violência. Eu não aconselho, eu não oriento, eu não apoio nenhuma mulher permanecer num casamento em que o marido é viciado em álcool, em bebida alcoólica, em que ele é um homem que vive na prática do pecado, do adultério, um homem que maltrata, que é rude e violento. Você está colocando a sua vida em risco. Pode ter absoluta certeza que não é isso que o Senhor quer para você. O posicionamento diante da violência, diante da vida de adultério, ele deve ser diferente. E você não deve dar ouvidos e ser guiada pelo seu coração. Se você crê no Senhor, se você crê que o Senhor é quem trata essas áreas tão difíceis, então você precisa se posicionar. Se o Senhor quiser, se esse homem der espaço, abrir um espacinho para o Senhor agir, o Espírito Santo de Deus agir, ele vai ser transformado. O seu casamento vai ser restaurado. Mas você não pode se submeter à agressão, à violência para salvar o seu casamento. Isso não é ser forte, isso é perigoso. Mas não se esqueça. Eu não sei conversar, eu não consigo, eu fico ressentida, eu fico aborrecida, eu grito logo, eu começo a chorar desesperadamente.
Aprenda a conversar, Senhor. Eu preciso tanto conversar com meu marido. Aprender a dialogar com os meus filhos. Me ajude a ter domínio próprio nas minhas emoções, Pai. Porque eu sei que o diálogo, a conversa é uma arma poderosa, Deus, para se ajeitar as coisas que estão desajeitadas, para que a gente volte a falar a mesma língua, para que a gente se entenda, para que eu saiba o que se passa com ele e ele saiba o que se passa comigo. Nós precisamos nos comunicar dentro dessa casa. Senhor, me ajude. Orar, senta e fala com o Pai os detalhes. Eu até agora eu tenho tentado mudar esse homem, tenho perseguido, tenho vigiado, tenho reclamado. Muda de posicionamento. Ele é uma pessoa adulta. Ore ao Senhor para que ele deixe de ser menino, de meninice, e cresça e se torne o homem que Deus quer que ele seja. Eu oro assim, pelo meu filho que ainda é bem jovem, ó Senhor. Faz o meu filho ser o homem que o Senhor projetou para ele ser. Deus criou o homem. E o homem, ele age mal quando ele está longe dos princípios e dos valores do Pai, do seu Criador. O Senhor sabe exatamente como formar um homem de valor. Creia nisso. Você vai conseguir mudar esse homem com uma atitude de sabedoria, com um posicionamento de mulher sábia, confiando no Senhor, aprendendo a dialogar, orando, se reposicionando, cuidando de você. Não adianta ficar desgastada, sofrendo, se abandonar porque está sofrendo no casamento. Eu vou me posicionar diante desse sofrimento, eu vou me posicionar diante desse homem, mas eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou me entregar verdadeiramente ao Senhor. Eu vou permitir que o amor de Deus me cure, me restaure. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou cuidar do meu lar. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu vou me dedicar à minha profissão. Eu ainda tenho sonhos. Meu Deus, onde ficaram os meus sonhos? Eu larguei tudo, eu abandonei tudo, tentando mudar a vida desse homem, não consegui. Oh, Jesus, que o Senhor te abençoe a colocar a sua vida em ordem, a reordenar as prioridades da sua vida, lutando pelo seu casamento, sem abrir mão das outras áreas de sua vida que também são importantes. Você ainda tem amigos? Como você se relaciona com sua família, com seus amigos? Você ainda se alegra na vida? Você ainda consegue se divertir com algo? O que te faz sorrir? Será se você está consumida pelo desejo, por essa missão que você assumiu com autoridade, achando que tem um poder que às vezes não tem para mudar a vida desse homem? Será se você está consumida por isso? Que o Senhor te abençoe. Que Ele esteja te ajudando a se reposicionar também diante da vida, diante do seu futuro, de quem você verdadeiramente é. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor aumente a sua fé, que o Senhor guarde essa palavra no seu coração. Se fez sentido para você, compartilha, curte aí, para que essas palavras de restauração de casamento alcance mais homens e mulheres. Amém.